Na aula anterior, nós fizemos o site, a estrutura básica dele, colocamos aqui o nosso menu e fizemos uma parte dele já responsivo, colocando aqui no nosso formato mobile. Já tinha o nosso menu funcionando, com a navegação, coisa bem simples que nós fizemos e editamos pelo CSS para dar essa rolagem mais suave. E agora, para ficar realmente com cara de site, está faltando o nosso banner animado, está faltando a estrutura aqui embaixo com textos e imagens, e está faltando também uma logo e o ajuste do nosso menu. O menu a gente vai colocar ele totalmente à direita, enquanto vai ter uma logo à esquerda. Para poder fazer essas alterações, eu vou estar disponibilizando não só os arquivos dessa aula, mas também as imagens usadas lá no GitHub, onde eu coloquei uma imagem para ser utilizada como as imagens embaixo da parte descritiva, uma logo, coloquei a minha logo para a gente utilizar na página do site, e a gente vai começar fazendo a seguinte atualização. Primeiro, ajustar o menu, mandar ele para a direita e colocar a nossa logo aqui à esquerda. No nosso menu, ele está localizado dentro das nossas tags nave, onde tem aqui a classe menu, dentro da tag nave, e fecha aqui embaixo antes do article. O article é o que faz centralizar aqui com a nossa classe container o nosso conteúdo. Então ele tem uma largura de 994, ele para mais ou menos aqui, que é onde vai ficar o nosso menu. E a logo vai ficar à esquerda. Para colocar a logo, eu vou colocar ela depois aqui do nave, onde ele é apenas uma imagem, nós carregamos com sinal de menor, nossa tag que é img, src, que seria o source, onde ela está localizada, e ela está na pasta images barra logo e o formato png, que é essa imagem aqui. Vou colocar uma ID para ela, chamar de logo mesmo, que é para poder a gente trabalhar as medidas que vai ficar no nosso cabeçalho. Aqui o nosso HTML ele já está ok, atualizando, vai aparecer aqui a nossa imagem, abaixo do nosso menu, e agora a gente vai lançar ele para a direita. Por padrão, todas as tags quebram linha automaticamente, então tudo que veio à frente do menu vai para a linha de baixo, incluindo a nossa imagem. E para mandar o menu para a direita, a gente vai usar algo simples, que é a propriedade float. Então, nossa tag nave, a gente vai acrescentar aqui, antes do @media, que a gente está colocando apenas na versão web, a tag nave. Vou colocar ela com o float right, que seria o seguinte: como a tag por padrão ela tem a quebra de linha, quando você coloca o float, ele vai ignorar qualquer colisão com o elemento que vier à frente da tag que você está colocando esse float. No nosso caso, a tag nave. Então eu pus a logo depois, porque dessa forma o menu vai ignorar a colisão com ela e vai totalmente para a direita até o fim da tag que ele está dentro. Nesse caso seria a tag container. Então a gente só precisa ter o nave aqui para poder o nosso menu ir lá para a direita. Então a gente já tem a logo e já tem aqui o nosso menu também. Por padrão, a nossa header ela está fixa ali no topo. Para facilitar a navegação, a gente quer que ela fique fixa na página, no caso no navegador, para quando a gente rolar, ela ficar aqui parada em cima para facilitar não ter que ficar rolando a página ou clicando em um botão para navegar até o topo. Isso facilita para o usuário. Então a gente vai modificar o seguinte: na nossa tag header, que está declarada aqui em cima, a gente só vai colocar um position, que você define com essa propriedade do CSS a posição do seu elemento. A gente vai colocar como fixed, que seria ele fixo na localização que ele tem ali inicial, que seria no topo. Se você quiser controlar a posição dele, além do fixed, você pode definir top, que é ele vindo de cima para baixo, aonde ele vai ficar, left, que seria esquerda direita, ou right, se você quiser pegar a partir da direita. Se você colocar como absolute, ele também vai pegar coordenadas x e y, horizontal e vertical, para definir a posição do seu elemento, também utilizando as tags top, left ou right, e button, que seria a partir de baixo. Se você declarar ele como absolute, vai ser exatamente do tamanho do seu site inteiro, a posição exata que vai ficar a sua tag. O detalhe é, se você tirar o zoom e deixar ele como absolute, ele vai ficar, por exemplo, se eu coloquei 0 e 0, 0 em cima e 0 à esquerda, ele vai começar aqui no canto. Então, no caso, a gente vai usar só o fixed, que é para ele ficar exatamente na posição
inicial aqui do topo. Esses outros elementos a gente vai ver mais à frente, na hora que for estruturar as partes de baixo ali do site. Então, vou colocar aqui como Fixed, atualizar. Vocês já podem ver que rolando a página, ele continua no topo. Clicando em contato, que já está com a nossa rolagem automática para o conteúdo, ele vai também. E colocando no mobile, por mais que a gente só tenha editado a parte de web, ele também fica fixo, independente de você clicar no menu ou não. Então, ele fica sobrepondo todas as camadas e ainda assim funcionando normalmente. Aqui no mobile, o nosso menu, como a gente colocou um float right, ele ficou dessa maneira aqui, ó, todo alinhado à direita. Se a ideia for colocar ele alinhado à esquerda, na opção do mobile, lá no nosso @media, nós podemos colocar a tag nav e alterar as propriedades a gosto da forma que você quer formatar o menu. Por exemplo, se eu quero ele à esquerda, você pode colocar float left. Quando a gente usa o float clear, ele remove qualquer propriedade de float que tenha nos elementos. E você também poderia colocar a opção de position para definir aonde ficariam os seus menus. Vai depender do resultado que você quer colocar nele ali. Por enquanto, vamos deixar o mobile de lado. Vamos fazer aqui a parte web. Onde agora a gente vai estruturar aqui a parte dos conteúdos, deixando algo mais simples, algo mais parecendo mesmo com o site, colocando um descritivo. A gente vai usar textos aleatórios, porém já configurando as opções de título, subtítulo e de conteúdo. Então a gente vai editar primeiro o conteúdo 1. Aqui no conteúdo 1, ele está com a tag principal, que é o H1. Se a sua ideia for formatar qualquer tag com H1 da mesma maneira, não precisa criar uma classe, não precisa criar uma ID. Agora, se você for utilizar o H1 em outras opções, por exemplo, eu tenho vários títulos em páginas diferentes, só que eu quero formatações diferentes, mas ainda quero que ele seja relevante como um título, que é usando a tag H1. Nesse caso, é ideal criar uma classe. Aqui eu vou criar uma por padrão. Vou chamar ela de título. Nosso título, vou só escrever aqui, Lorin Y. Vou criar uma tag H2 com uma classe com o nome subtítulo. Vou colocar aqui nosso subtítulo. E a parte de baixo eu vou manter, porque é o nosso texto, nosso conteúdo. Então ele vai ficar ali por padrão. Salvando aqui, nós teremos título e subtítulo. No nosso CSS, a gente vai lá declarar a classe título. Já vou deixar aqui a subtítulo também. E eu vou colocar as seguintes propriedades. Um font size. Vou testar aqui 22 pixels para o nosso título. Vou deixar um font size para o subtítulo, que deve ser menor, como 18 pixels. 16 deve ficar melhor. E para destacar, eu vou deixar o título em destaque e o subtítulo um pouco mais claro. Então ele já está em preto por padrão. Eu só vou deixar o subtítulo em cinza, para ele ficar realmente como um texto secundário. Colocando o nosso color. E vou colocar 3 Cs aqui, que seria a nossa cor em cinza. Então ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Só escurecer um pouco mais. Três As está ok. Então nós temos o título, subtítulo. Para não ficar dessa maneira, vou colocar o título sempre em letra A maiúscula. Para isso nós temos uma propriedade, em vez de você ter que digitar ela aqui já com as letras, você pode transformar as letras no CSS com a propriedade text transform e uppercase. Tem outras opções que seria lowercase, todo minúsculo, capitalize, que seria a primeira letra em maiúsculo. No caso a gente vai usar o uppercase. Vou colocar também na subtítulo.
E aqui na subtítulo, notem que ele está bem colado não só no nosso título padrão, como também no nosso texto abaixo. É interessante deixar bem mais legível para o usuário, aumentando o espaço entre as linhas, não só entre os títulos, mas entre as linhas dos conteúdos. Para isso, nós vamos aumentar o espaço acima do título, para ele criar uma certa margem aqui no conteúdo. Isso deixa o site bem mais clean. Colocando esses espaços, vou utilizar, pode ser com o paging, pode ser com o margin. Vou utilizar com o paging. Vou colocar em cima 50 pixels. Direita abaixo, esquerda 0. No nosso subtítulo, eu vou colocar também o paging. Cima abaixo, 20 pixels. Esquerda direita, 0. Notem aqui a diferença, ele dá um espaço razoável aqui. Esse espaço vai acontecer em todas as seções que você tiver no site. Vai ser sempre esse espaço, que já vai vir direto no título. O mesmo vale para o subtítulo. E aqui vem agora o nosso conteúdo. Se você for gerenciar o espaçamento de cada conteúdo, é ideal ter cada um deles dentro de uma classe para poder estar criando espaçamento. Agora, se você for utilizar o mesmo espaçamento em qualquer quantidade de texto, você pode jogar diretamente no seu body, que é a sua tag principal, um line 8, que seria o tamanho da linha. Você pode definir em pixels, por exemplo, se eu coloco aqui 12 pixels, o nosso resultado seria ele mais colado, como se fosse uma fonte de 12 pixels e esse aqui o espaço dela. No caso aqui a gente vai aumentar, vou tentar primeiramente 18. Colocar o 19, 19 ficou mais ok, já ficou um espaço, já está mais legível, já está com mais cara aqui de website mesmo, no caso da descrição. Então aqui viria um descritivo do site, pode ser uma introdução, pode ser um texto do sobre, um quem somos, algo bem simples de se colocar aqui. Simulando que tem alguma palavra em destaque, a gente vai colocar a tag B para deixar em negrito. Como se tivesse algum conteúdo, alguma palavra importante nessa região, para estar destacando. Ele já fica melhor aqui o nosso conteúdo. E agora a gente vai fazer a próxima seção. Então essa daqui era apenas um conteúdo simples, texto, né, título, subtítulo e o conteúdo. Nessa daqui a gente vai trabalhar com a imagem que foi salva, fazendo o seguinte. Nós já temos a classe título. A gente vai copiar ela e colocar aqui no nosso conteúdo 2. Temos a classe de subtítulo. Só vamos trocar aqui as palavras. Destaco também para não utilizarem, para fazer o teste dos conteúdos, a palavra texto, acho que eu até já cheguei a comentar no outro vídeo, várias vezes porque ele fica totalmente quadrado, ele não altera tamanho, largura, então você vai ter sempre o mesmo resultado. Quando você utilizar o texto real do cliente ou do seu site, ele vai dar um resultado totalmente diferente, atrapalhando um pouco o design. Trocar o subtítulo. Colocando aqui, já vem com o nosso espaço, que já foi definido lá em cima, e está aqui o nosso texto. A minha ideia aqui vai ser colocar o nosso texto à esquerda e uma imagem à direita. Então, o que nós vamos fazer? Aqui nós temos alguns parágrafos que foram inseridos apenas para testar o texto. A gente vai criar uma classe. Vou criar, no caso, um article. A classe eu vou chamar somente de text left. Colocar o nosso texto dentro. E aqui acima eu já vou puxar a nossa imagem. Igual nós fizemos lá em cima com a nossa logo IMG-SRC, onde está a nossa imagem, colocamos um ID, nós vamos puxar a imagem aqui também. Lembrando que no Atom e outros editores, colocou a primeira tag, apertou o Tab, ele já preenche para você, faltando apenas o endereço da imagem. Permanece o mesmo, images/img1, que é a nossa imagem, .jpg. Só lembrando,
se você tem a imagem no tamanho correto que você vai utilizar ela, você puxa direto com a tag img. Se a sua imagem vai se ajustar de alguma maneira no site, por exemplo, igual nós fizemos aqui no banner, você precisa ter uma tag e puxar ela como background, que vai ser o nosso caso aqui. Primeiro eu vou deixar img para mostrar como vai ficar. O ID eu vou chamar de image mesmo, que aqui é só para exemplo. E depois eu vou fazer com a nossa tag para usar de background. Aqui no nosso CSS, vou colocar aqui embaixo, nós vamos colocar o seguinte. Eu posso colocar, igual nós fizemos lá com o nosso menu, a nossa image e dar um float right. Tem várias formas de se colocar para ficar as duas lado a lado. Vou colocar alguns exemplos, no caso usando o image como float right. Tenho que declarar também a nossa classe textLeft, porque deixando dessa forma, ele não vai reconhecer que ele vai para o lado, porque a nossa imagem ela é muito grande, o nosso texto não tem um tamanho para saber até onde vai ele também, para poder posicionar lado a lado. Se eu pegar aqui o nosso image e colocar, por exemplo, uma largura de 200 pixels, notem que ele veio aqui para a direita, por ser uma imagem, ele jogou o texto um pouco à esquerda e diminuiu ela proporcional. A gente consegue arrastar e copiar, porque ela não está com background. Se eu colocar ela dentro de uma tag, ela pode preencher um espaço que não seja somente o formato da imagem, que é um retângulo. A gente pode fazer um quadrado, pode fazer ele maior, aqui como uma coluna, que ela iria se autoajustar. Então, só com o IMG, nós conseguimos mexer na medida. Só com a largura ele vai com a altura proporcional, mas você limita exatamente no formato e orientação que está a imagem. Trocando isso daqui para uma tag, colocar, por exemplo, a tag figure, que a gente usa para figuras, manter a nossa ID image, e aqui a gente vai acrescentar, vou manter a largura, que vai ser a largura agora da nossa tag, vou puxar como background o URL, que aqui é onde está a nossa imagem. No caso, a gente tem que colocar ponto barra, porque o seu arquivo CSS está dentro da pasta CSS, então ele volta uma pasta, images, acessa a pasta images e pega a nossa imagem, img1.jpg. É preciso acrescentar algumas outras propriedades, como background traço position, que é o posicionamento que você quer da imagem, se é à esquerda, se é à direita, se é no centro, se é em cima ou embaixo, por onde você vai estar puxando ela. Se são por duas localizações, por exemplo, left e top, então ele vai alinhar pela esquerda e pelo topo. Se você colocar uma só, por exemplo, center, vai centralizar horizontal e vertical. Background traço repeat. Em caso de imagens menores, imagens pequenas, vai aparecer ela se repetindo várias vezes lado a lado, tanto horizontal quanto vertical. Se você colocar no repeat, ela não se repete. Se você colocar repeat x, ela se repete apenas na horizontal. E repeat y apenas vertical. Essas seriam as principais. Vou colocar no repeat, que eu não quero que ela se repita. E tem também o que nós utilizamos no banner, que é o background size. Que seria como que ele vai se ajustar, qual vai ser o tamanho da imagem dentro da sua tag. No caso aqui eu utilizo sempre o cover, que é para ele preencher sem deixar nenhum espaço, tanto horizontal quanto vertical. Nessa forma a gente precisa também de uma altura na imagem, colocar por exemplo 400 pixels, tirando um quadrado, para que ele entenda onde vai ficar a sua imagem. No caso aqui pode ver que ela está ajustando, aqui está o nosso quadrado, só abrir aqui o console. Está aqui as nossas propriedades. E se eu alterar, por exemplo, a largura para 100 pixels, nota que a imagem continua centralizada e continua ajustando. Se eu estivesse utilizando a tag img, ela iria achatar na horizontal, ficando um resultado, de certa forma, bizarro. Então aqui a gente consegue ajustar a largura e a altura.
no caso aqui no console para testar e depois jogar lá no seu CSS, para saber o tamanho que vai ficar legal para você colocar com o seu texto. Para essa parte aqui, nós vamos fazer o seguinte: eu quero também adicionar um espaço aqui entre a nossa imagem e o nosso texto. Como eu não coloquei uma largura no texto, ele vai vir automaticamente de acordo com o tamanho da imagem. Lembrando que ela está com o float na tag, indo para a direita, ignorando a colisão com os itens. Porém, qualquer item que vem antes dela consegue reconhecer o que vem à frente deles, porque eles não estão com float, fazendo com que eles ajustem o seu tamanho de acordo com a distância que ele está sobre a nossa imagem aqui, sobre a nossa tag. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a nossa imagem, acrescentar uma margem, por exemplo, à esquerda de 120 pixels, ele vai reconhecer essa margem, qualquer conteúdo que tiver à esquerda, colocando uma largura automática de acordo com a posição da imagem. Notem que nós temos o nosso título principal, nosso texto. O texto que está abaixo também foi reconhecido. Se eu tirar a nossa margem, a imagem, como ela está pegando mais abaixo, tudo que for colidir com ela vai receber esse espaçamento, vai limitar a largura. Então eu vou diminuir um pouco o tamanho da imagem, para ficar somente no nosso conteúdo 2, para ele não colidir com nada mais abaixo, e deixar uma margem à esquerda. Então a gente vai fazer o seguinte: aqui é tudo do conteúdo 2. A nossa altura eu vou deixar os 300 pixels, largura eu vou manter. Vou aumentar um pouco os 400 para 500. Vai ficar nesse formato aqui. Ali está ok. Vou deixar uma margem à esquerda. 110 pixels. Vou tirar aqui esses BRs que a gente usou para teste na aula anterior. Só para o nosso texto subir, ficar mais colado. Tirar mais um aqui. Talvez tirar um pouco mais a nossa margem. Acho que coloquei demais. 80 está ok. Então nós temos aqui o nosso texto principal com o subtítulo. Aqui o nosso texto. O nosso título secundário. Segunda parte aqui do nosso conteúdo. Outro subtítulo. O texto que seria sobre a imagem. E depois um texto final mais abaixo. Aqui seria uma das formas de fazer a estrutura. Para poder melhorar o seu site, é ideal que você trabalhe com as cores da sua logo, elas têm que bater, com as imagens que você está utilizando, que geralmente são preparadas para o site, elas também têm que estar de acordo com a cor de fundo que você usa, não pode estar misturando, ou não pode estar muito saturada, diferente das outras imagens, é legal manter um nível em todas elas. A estrutura, você pode trocar a posição, vir a imagem primeiro, o texto depois, o título. Nós usamos ele à esquerda, você pode centralizar. Por exemplo, nós temos ele sempre aqui, que é o padrão desse que a gente está utilizando, mas você poderia colocar eles sempre centralizados. Então, no caso do seu título, você utilizar um Text Ali, a opção Center, para você utilizar em qualquer um deles. Então, o título já veio para cá, subtítulo também. Aqui já é mais a questão de design que você quer para o seu site. Então aqui seria com títulos centralizados. Não recomendo centralizar muito texto, porque a leitura fica horrível. Manter ele sempre alinhado à esquerda, até porque de acordo com o tamanho da tela, ele vai tentar se autoajustar. Então centralizado fica um pouco mais complicado a leitura. Para o nosso caso eu vou manter à esquerda. A cor pode ser alterada, no meu caso a minha logo é vermelho e branco. Poderia estar utilizando o vermelho aqui no título ou no subtítulo, também é possível. Vou colocar no título só para exemplo. O vermelho seria o F00. Ele dá um toque diferente, fica mais parecido já com a logo e fica mais fácil de localizar o seu conteúdo. É possível também colocar separadores, que seria uma linha, algum tracejado, às vezes só um tracinho pequeno aqui à esquerda, um leve detalhe, para você poder dividir o seu conteúdo. Você faz uma separação para o usuário. São detalhes simples que acabam enriquecendo o visual do seu site. Para melhorar essa segunda parte aqui do conteúdo, vamos fazer o seguinte também. Vou tirar
essa segunda parte aqui do texto. Como a gente colocou ele só de teste, vamos remover por completo aqui, ficando só o trecho de cima. Então tem que tirar mais um aqui. Só o de cima. E aqui embaixo a gente vai colocar um botão, como se fosse para ir para algum local dessa página ou algum conteúdo. Por exemplo, supondo que aqui está falando de serviços ou resumindo seus serviços, na hora que você clicar no botão, iria para a página de serviços ou iria rolar até o conteúdo de serviço, que estaria mais abaixo. Para criar um botão, a gente também utiliza as tags. Primeira coisa, para direcionar ele, como a gente já viu anteriormente, é igual aos menus, utilizando a tag de âncora, a tag A, e colocando dentro dele a tag de conteúdo, no caso a tag com o visual do botão. Então a gente vai fazer aqui o nosso A, primeiramente para o link. Dentro dele, a gente vai criar o botão, vou fazer ele como div mesmo. A classe vou chamar de button. E o nome dele eu vou colocar como saber mais. Só isso daqui, a gente já tem o nosso link, saber mais, já está aqui embaixo. Só precisa personalizar aqui no CSS. O text left a gente não alterou, então não precisa dessa tag, não precisa da classe. Vamos utilizar somente a .button. Para esse botão, eu vou colocar o seguinte: background dele, vou deixar em preto. A cor dele, vou deixar em branco. Para largura e altura, eu vou usar o paging. Lembrando que o paging ele dá o espaçamento interno. Então eu vou usar esses espaços para se autoajustar de acordo com o texto que já está escrito. Então o paging, cima a baixo eu vou deixar 15 pixels, esquerda a direita 20. São medidas opcionais, você pode testar várias medidas para ver qual fica melhor no seu caso. Vou colocar uma borda somente à esquerda, para ficar como se fosse um quadrado em preto, e uma marcaçãozinha à esquerda em vermelho, onde eu vou utilizar border, que é a propriedade de borda, traço left, que eu só quero ela à esquerda. Vou usar ela com 2 pixels, solid. Esse solid é o tipo de borda que você está colocando, se ela é só um traço fixo, se ela é aquele tracejado, que seria dashed, se são pontinhos, que seria o dotted. Então, solid é a linha única, vou colocar aqui. O dashed parece aquele costurado, e o dotted seriam os pontinhos. Essas são as principais. Nosso caso vai ser o solid e depois vem uma propriedade de cor, que é só hashtag F00. Se você utilizar somente border, ele pega os 4 cantos da sua tag. Sempre medida, o formato que você quer da sua borda e a cor. Se você colocar uma direção, traço left, traço top, traço right, traço button, vai ser a direção que você quer que apareça a sua borda. Nesse caso eu quero que o botão ele fique aqui. Temos aqui a nossa barrinha esquerda, vou aumentar mais o tamanho para ficar mais destacada. E se eu não colocar uma largura, ele vai pegar sempre 100% da onde ele estiver localizado. No caso, somente até aqui a nossa imagem. Vou colocar uma largura. Vamos testar 120 pixels e a borda left vou deixar 5 para ver se ele fica melhor. Já está um pouco mais destacado, saber mais está ali. Vou trocar o texto para um maior. Vou colocar acessar portfólio. Aumentar um pouco o tamanho para ele poder estender. $150. Aqui passando o mouse já dá para ver que ele está como link. Como nós colocamos na nossa âncora somente a hashtag, não vai a lugar nenhum, por mais que a gente clique. Ele só vem para o topo, por causa da nossa rolagem. Vou colocar um espaço maior para ele não ficar colado no nosso texto. Então vou colocar um espaço a mais aqui em cima. Só usando o nosso margin. Colocar 15 pixels em cima, restante 0. Ele já deve ficar bem posicionado.
Então aqui nós já teríamos a primeira seção do nosso conteúdo, um texto secundário seguido de uma imagem que nós podemos utilizar, um botão para poder acessar este conteúdo e mais abaixo viria aqui os nossos dados de contato, que podem ser feitos com formulário, podem ser feitos apenas os dados por escrito, ou você pode até colocar direto no footer em vez de utilizar um espaço para o contato. Uma outra opção para separar os conteúdos, notem que o fundo está todo em branco, seria colocar ele como seções. Por exemplo, nessa parte o plano de fundo ele é totalmente em branco. Nessa daqui eu poderia colocar uma outra cor de fundo para destacar. E assim por diante. Por exemplo, um branco, um cinza, branco de novo ou um totalmente em preto. Vocês já devem ter visto isso em vários sites. Fica totalmente opcional. Eu vou colocar uma seção entre aqui o nosso primeiro conteúdo e esse que está como segundo, como se fossem para os serviços. Então eu vou criar aqui, antes do article class container, lembrando que a container ela limita os 994, então eu quero que tenha uma barra aqui, como se fosse o próprio banner, mas para colocar um texto destacado. Então eu vou criar uma section no caso vou colocar ela fora, porque nós temos a section principal aqui de cima, que vai até o contato. Eu vou separar esses conteúdos primeiramente, encerrando essa section aqui, abrindo novamente para pegar o segundo conteúdo, que está ali no momento, e entre as duas eu vou criar uma nova com uma ID chamada Servicos. Só destacando, evitem usar acentos, C cedilha e caracteres especiais no nome das classes, das IDs, dos arquivos e até mesmo espaços. Isso pode gerar complicações mais à frente. Recomendo estar sempre minúsculo e colocar palavras que vocês vão se localizar nos seus conteúdos. Então aqui eu coloquei uma ID Servicos, vou colocar o nosso article com a nossa classe Container e também a classe Space. E aqui viriam os nossos serviços, que eu vou colocar com o nosso título, que é o H1. Colocando aqui serviços. E como subtítulo eu vou deixar confira o que fazemos. Aí mais abaixo vem a descrição. Dessa maneira, nós temos aqui uma seção, nós separamos, outra seção para os serviços e uma outra seção para o que seria um outro conteúdo aqui embaixo. Vou separar também uma seção aqui para o contato, então vou só fechar a de cima e abrir ela aqui novamente, separando esses dois conteúdos, mas primeiramente trabalhando com as serviços. Como eu coloquei uma ID, escrito Servicos, aqui nós podemos configurar hashtag Servicos, colocar um background, vou colocar ele em preto, vou sobrepor a cor com o branco e vou deixar ele padrão aqui de largura 100%. O detalhe é que o vermelho ele não fica muito bom se deixar nesse cinza, então vou usar a cor do header aqui, nós usamos para a barra principal. É a cor em preto mesmo. Fazendo aqui uma separação entre os dois. E aqui eu vou destacar os nossos serviços. Eu só vou colocar aqui um text ali center, porque eu vou querer que todos os textos que apareçam aqui em serviços, incluindo o próprio título, fique centralizado. Por padrão hoje é bastante comum colocar os serviços em colunas, com um resumo direcionando a uma página com o conteúdo completo de cada serviço. Nessa parte aqui, nós vamos criar as colunas da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui um article com uma classe. Vou colocar o nome de box, que seria só uma caixa. Dentro dela, nós teríamos um título para um serviço. Por exemplo, vou colocar só serviço 1. Ou vamos deixar algo escrito, como web design.
usar o nosso texto aleatório lorem ipsum, como se fosse uma breve descrição. Vou colocar ele 3 vezes, como se nós tivéssemos apenas 3 vistos. Então, web design, design gráfico. E por último, mas não menos importante, game dev. Então, tem o título dele, tenho aqui uma leve descrição. E para não ficar tão simples, nós podemos colocar ele dentro de um H1, que seria um conteúdo importante, cada um deles. E fazer as formatações. Por enquanto, eles estão um abaixo do outro, que é o comportamento padrão de uma tag. E aqui nós colocamos a classe .box, aonde em vez de fazer igual foi feito com o menu e com a imagem, nós colocamos float, nós vamos utilizar a propriedade display, igual foi feito com o menu, display, inline, block. Dessa forma, ele aceita a opção centralizada, que nós temos os serviços, fica em linha, lado a lado, só não está os 3 porque o conteúdo em texto é maior do que o nosso espaço de 994, então ele quebra a linha automático. Nós vamos colocar aqui uma quebra de linha, por exemplo, em cada um, no web design, design gráfico e no game dev. Aí dá para ver que ele fica certinho um do lado do outro. Outra opção de ajustar, em vez de colocar um BR aqui nos textos, é você definir a largura da sua box. Então, por exemplo, eu vou fazer o seguinte. Na nossa box, eu vou colocar um border, 1 pixel em branco, que ele vai pegar os 4 cantos, para colocar aqui na nossa borda. Faltou o nosso solid. Então, uma borda branca nos 4 cantos. Vou colocar um padding de 20 pixels, ou melhor, colocar 40, que seria cada lado. Daí ele vai gerar esse espaçamento. Vou colocar uma largura. Como a largura máxima que nós temos aí para usar é 994, vale lembrar que a sua largura vai ser o tamanho da largura que você definir, mais os seus pixels aqui do padding. Então, se eu tenho uma largura de 200 pixels, o resultado final dessa box vai ser 280, porque é 200 a largura, 40 do padding à direita e 40 do padding à esquerda. Então, o total não pode passar o 994. Colocando a largura, dá para ver que ele separa certinho, ainda tem um leve espaço aqui, padrão entre as tags. Nós podemos utilizar o margem para definir. Eu vou colocar o margem só para separar mais eles. 5 pixels, pode deixar os 4 cantos, não tem problema. E vou colocar o border radius, que é uma propriedade que serve para você arredondar os cantos aqui da sua borda, da sua tag. Eu costumo usar sempre 4 pixels, que fica uma borda bem suave, arredondando levemente aqui os cantos e separando os conteúdos. Vou aumentar o tamanho do título da seguinte maneira. Em vez de criar uma classe para colocar aqui no H1 e aumentar o tamanho dele, eu vou usar a classe box e o H1 está dentro dela. Então, o H1 que estiver dentro da classe box vai receber tamanho de letra, que é o font size, de 18 pixels, aumentando aqui o tamanho. Vou aumentar um pouco mais, vou deixar 20 e dar um espaço abaixo com o padding só embaixo de 15 pixels. Então nós já temos o que seria o nosso banner, ainda falta colocar ele animado. Temos aqui a seção de serviços com as caixas aqui separadinhas. Podemos colocar uma cor mais leve, colocar por exemplo um cinza. Quando o mouse está em cima, ele muda a cor. Você pode ter um botão aqui embaixo de cada um. Então, por exemplo, se a gente pegar
Aqui é a nossa div. Como ele está como classe, lembrando que id a gente usa uma vez por página e classe usamos várias vezes. Posso copiar esse botão, colocar ele dentro aqui da nossa box, que ele já aparece ali. A diferença é que ele está em preto, o fundo também está em preto, então a gente não consegue visualizar. Posso trocar a cor de fundo aqui para uma outra cor. Posso trocar a cor das caixas, vai depender do design que você quer atingir no final. Posso até colocar uma outra classe para os botões que vão ficar aqui dentro. Da mesma forma que foi feito com a classe Box. Posso criar uma classe, por exemplo, botão serviços, colocar uma em cada um aqui e deixar ele diferente dos demais. Por enquanto, vamos deixar ele dessa maneira aqui e colocar um ícone para dar um destaque maior aqui nas nossas caixas. Para colocar os ícones, nós vamos fazer o seguinte. Tem um site chamado Font Awesome, existem vários outros, eu gosto de utilizar o Font Awesome. Você consegue usar vários ícones gratuitos, tem a versão paga também, puxando apenas um código assim como nós fizemos com o jQuery. Você insere o código no site, ele dá suporte a você utilizar todos esses ícones. O site vai estar na descrição, fontawesome.com. Basta você acessar o site, clicar no Start for Free, colocar o seu e-mail e clicar em Send Kit Code. Você vai receber uma linha de código para estar utilizando o seu site, colocando ela dentro aqui do head. No caso, já tem uma para usar de exemplo. Só colar ela aqui. Coloquei essa linha, você vai receber uma parecida com essa. Nós podemos acessar o site do Font Awesome, vir em ícones. Vou pegar um ícone que tem a ver primeiro com web design. Acho que o planetinha, esse aqui, cabe bem. É só clicar nele. Ele te dá aqui o código que você vai utilizar. Só clicar que ele já copia. Nós voltamos aqui. Na parte web design, nós podemos colocar o ícone, opções também de design, ou depois do título ou antes. Nesse caso, como o título está grande, eu vou usar o ícone antes do título web design. Então, vou colocar acima dele. Aqui o nosso título, salvando. Ele já aparece ali o ícone para estar sendo usado. Primeiro eu vou pegar os outros dois ícones, depois a gente ajusta o tamanho. Vou utilizar este aqui, o crop, para o design gráfico. E para o Game Dev, procurar algum controle. Esse aqui é do Gamepad. Salvando, eles já aparecem centralizados, como se fossem parte do texto. Só precisa aumentar o tamanho. Para aumentar o tamanho, vale notar o seguinte. No caso do Font Awesome, ele tem uma classe com o nome faz. Em alguns casos ele tem uma classe com o nome, se eu não me engano, fab ou fad. Então tem que ficar atento na hora de declarar ela aqui para fazer a formatação. Ele está sempre com o nome da classe que vai puxar o seu ícone. No caso FA Globe, seria o globo ali do planeta que a gente usou no comecinho. FA Crop, o ícone de crop, e o FA Gamepad, que é o controle. Para formatar, nós vamos colocar aqui faz, ponto, na verdade só, ponto box, ponto faz. Como os três são faz, a gente pode editar os três de uma vez, colocando o font size. Vou tentar primeiro 38. Talvez um pouco mais. 42. Vou colocar uma margem de 10 pixels abaixo. Um pouco mais também. Eu utilizei 15 para o título, então vou colocar 15 para ele também. Esse espaço pode ser adicionado tanto no ícone, para ele jogar o título para baixo, quanto no próprio título, já que ele está sendo utilizado para jogar o texto embaixo, para ele jogar o ícone para cima. Então, apenas no título ficaria mais resumido, a gente não colocar o margem aqui.
e sim aqui ficando paging cima abaixo 15, esquerda direita 0. Tem muita coisa que nós podemos resumir, aqui ó, pode ver que ficou o mesmo resultado. Muita coisa que nós podemos resumir aqui no CSS, conforme você observa depois que o site está praticamente pronto. Verificando propriedades que se repetem, colocando apenas em um único local, resumindo até algumas classes, principalmente quando a formatação se repete, e assim por diante. Então aqui nós temos nosso banner, nosso conteúdo, a parte dos serviços, a parte de um conteúdo secundário, que seria com uma imagem e um texto aqui à esquerda, um botão para acessar algum outro conteúdo que seria dessa região, dessa área, restando apenas a parte do contato. Para o contato, a gente vai deixar um formulário. Nós já temos aqui a seção, vou colocar um ID com o nome contato. Vou declarar ela aqui embaixo. O background eu vou colocar em cinza, um bem clarinho, para ele não misturar com a parte de baixo, que já está em preto, com o rodapé. Vou deixar um espaçamento, mais ou menos o que nós temos aqui no topo de cada um, só que ele vai ficar colado no rodapé, a gente não separa ele do rodapé. Acrescentando apenas uma margem, provavelmente 50 pixels em cima, e os demais em 0. Então, basicamente o mesmo espaço, dá até para aumentar um pouco mais. Agora está mais próximo. Falta o espaço interno, que no caso, como a gente está sem nenhum título, ele não deu nenhum espaço acima, então eu vou só copiar os títulos padrões que nós usamos aqui e colocar no contato. Ficando, colocar contatos, dúvidas, fale conosco usando formulário ou e-mail. contato@contato.com, né? E abaixo eu vou colocar mais um título, só o H1, formulário de contato. Vai ficar ali o nosso título, o subtítulo, apenas falando para entrar em contato, e por final vai vir o nosso formulário para fazer a formatação. Só fazer uma correção aqui em cima. Designer gráfico, na verdade designer gráfico. Errei por uma letra. Para o formulário, nós utilizamos as seguintes tags. Primeiro, você digita form. Pode colocar uma classe se você for formatar. O action, que é o arquivo que vai ser executado. Isso a gente vai ver na parte de PHP. A gente vai utilizar ele para enviar formulários. Por enquanto, vou deixar vazio. O método de envio, que é post, ou seja, ele faz uma postagem, é uma mão só, ele só envia. E aqui dentro viriam os campos. Ele só vai reconhecer como formulário algo para enviar para o seu e-mail, no caso, o que tiver dentro de form e /form. Para você criar um campo, você pode utilizar os termos input, onde nós temos vários tipos de inputs. O padrão é text, para área de texto, submit, que a gente vai usar para fazer o botão enviar. Nesse caso, tem também o number, para colocar números, e vários outros tipos de inputs. No caso, a gente vai utilizar, por enquanto, o do tipo text. Esse name é para armazenar os dados do usuário, para ele poder fazer o envio. Vou colocar só nome. O value é caso você queira que ele já venha preenchido com alguma coisa. Se você deixar ele preenchido, ele fica aqui já com o texto que o usuário pode interagir, apagar. Onde nós geralmente trocamos por placeholder, que seria um texto que o usuário visualiza, mas quando ele começar a digitar, o texto some. Se ele apagar todo o conteúdo, o texto reaparece. Vou colocar, por exemplo, digite seu nome. Ele aparece ali, porém quando você clica e digita, ele some. Se você apagar todos os caracteres, ele volta a mostrar o texto ali no campo.
Para o nosso caso, nós vamos colocar um campo de nome. Vou colocar digite seu e-mail. Ou em vez de colocar digite, nós podemos apenas nome. Podemos colocar apenas nome completo. nome@email.com. Telefone. Vou colocar o 9 aqui. Claro que aqui é só para o usuário visualizar o que ele tem que digitar. Isso aqui não vai inserir um traço automático para vocês, não vai colocar o parênteses automático. Isso é feito com JavaScript, que seriam máscaras para quando o usuário digita, ele já preenche automático, ele já separa automático. Mas por enquanto vai ficar dessa maneira. No HTML5 também tem como utilizar com a tag de pattern, você criando um padrão, você consegue fazer o campo reconhecer, mas não vai ser nosso caso aqui. Em vez de um input, nós vamos escrever text area, que seria um espaço de texto, que também tem a propriedade name, que nós usamos para preencher qualquer informação que o usuário precise digitar. Então, nome, e-mail, telefone, mensagem e o nosso último campo, que vem mais um input, do tipo submit. E dessa vez ele tem um value, porque ele não é um campo de se preencher, ele é um botão, que vai vir escrito enviar. Esse pode ser colocado o name ou não. Vou colocar no caso aqui um name de enviar. Resultando aqui nos campos lado a lado, porque a gente não pôs quebra de linha, não pôs tamanho, nenhuma formatação, mas todos eles funcionando para preencher. Faltou só o text area, colocar o placeholder, como digite sua mensagem. Vou colocar um BR na frente só para ficar um embaixo do outro, ficar mais suave. Dessa forma aqui, nós temos o formulário já completo, com os campos que nós vamos utilizar. Para acrescentar mais, é só colocar os inputs e ir acrescentando. Falta fazer as formatações, que seguem o mesmo padrão de você colocar uma classe para poder formatar cada campo, cada input. Inputs iguais vão ter o mesmo resultado. Já o text area e o submit é capaz de não pegar os mesmos tamanhos. Então você pode criar uma classe separada para este e uma para o submit, ou se você não for mais utilizar outro formulário, nenhum outro input, nenhum outro local, temos outras formas de poder formatar isso no CSS. Então você cria uma classe ou você formata dessa maneira aqui, ó, input, tape e text. Claro que aqui fica mais longo, você está formatando a tag diretamente e qualquer campo que você tiver, ele vai acabar formatando também. Recomendo criar uma classe, por exemplo, class campo, e utilizar essa classe para fazer a sua formatação. Que assim você pode criar outra classe para uma outra página e formatar seus conteúdos. O restante aqui é padrão do CSS, aquele copy e cola que vocês já viram, que seria colocar paging para aumentar o espaço, colocar a borda ou remover borda, por exemplo, vou colocar border radius de 4 pixels, só mostrando o resultado. Salvar aqui. Ele dá o paging, ele dá o arredondamento nos cantos, a borda ele vem por padrão com essa sombra, como se fosse um 3Dzinho ali, que a gente acaba removendo, utilizando border, um PX, solid em preto, ou até mesmo colocando border 0, assim você aproveita a cor que você utilizou de fundo para destacar o seu campo. Se você colocar um cinza um pouco mais escuro, isso aqui acaba deixando o campo destacado sem precisar utilizar uma borda. O que não é o caso ali, porque o cinza está bem claro. Mas vou deixar o border de 1 pixel, espaçamento, margem, colocar 4 pixels embaixo, cada campo, dando esse resultado aqui. Então, daqui fica faltando apenas o botão de enviar, onde nós podemos colocar apenas uma ID, colocar o tamanho, mesmo nome, enviar, formatar ele aqui. Pode ser colocado um background, vou colocar em preto.
Pode ser colocada a cor de texto, que vai ficar em branco. Vou tirar a borda. Vou colocar um espaçamento, cima abaixo de 15 pixels, para o nosso exemplo. Vou colocar uma largura nele. Por enquanto, 120 pixels. Ele vai ficar padrão aqui embaixo. Só salvar os dois. Aparecendo ali enviar, está em vermelho. Só vou deixar ele aqui em branco. E a opção de quando o mouse está em cima, que é o nome da nossa ID, hover. Que no caso só vou colocar para o texto ficar em vermelho. Então, mouse em cima, texto fica em vermelho. Ele ainda está só com uma setinha. É ideal colocar, para quem é usuário de PC, a mãozinha que a gente reconhece mais como link. Só a setinha, algumas pessoas clicam, outras não. Acaba passando meio que batido. Para aparecer como seta, na propriedade hover, isso vale para qualquer tag, qualquer objeto. Nós podemos colocar cursor e a propriedade pointer. Esse cursor é para definir como é que vai ficar o seu mouse. E a setinha ali, o que ela vai se tornar. Depois que você coloca aqui os dois pontos, tem todas as opções que você pode usar de cursor para aparecer. No caso, pointer, que é para ele aparecer ali a mãozinha de clique. Ok? Então até aqui nós fizemos. Mais uma vez, temos aqui a nossa logo, temos o menu alinhado à direita, o menu está fixo, ali o nosso header, temos o espaço do banner, nós ainda vamos colocar para ele ficar animado, temos aqui o nosso texto que seria o principal do site, temos o espaço de serviços, onde colocamos o ícone, utilizando o fonte Awesome, temos aqui o de ícone design gráfico, de game dev, separados em 3 caixas diferentes. Temos aqui também um texto que seria um outro espaço de conteúdo, com uma imagem alinhada à direita, um botão também funcionando, ele só não tem um link para estar utilizando. Na descrição vai ficar um link para vocês acompanharem as aulas, acompanharem as atividades, para estar enviando, eu mesmo vou estar avaliando. Aqui no formulário não está completo, vai ter atividade para vocês formatarem, lá vai estar o visual que eu quero que vocês coloquem, usando as propriedades que vocês aprenderam até aqui. E qualquer dúvida, tem o Discord também na descrição do vídeo. Aqui nós temos também, no nosso mobile, algumas coisas já ficaram responsivas devido às propriedades que nós utilizamos. Por exemplo, o texto está ali, só falta um espaçamento para ele não ficar colado. Aqui as nossas boxes, a nossa caixa, que tem aqui dos serviços, já está alinhado, porque o display está como inline block e a nossa section está como text ali center. Então o inline block, se não tem espaço, ele manda a sua tag para a linha de baixo. E como está para centralizar, ele já ficou basicamente o responsivo, não precisaria nem editar. Mais para baixo a nossa imagem, como ela tem um float right, ela foi para o lado, o texto não cabe, ele vai para a linha de baixo, então ele também fica basicamente responsivo, a não ser que você queira a imagem embaixo, teria que trocar a direção. Fica faltando tirar aqui ele da barra esquerda também e dar um espaço, uma margem em cima. Mais abaixo o formulário, que falta fazer edição, e por final o rodapé. Então por enquanto é isso daqui, qualquer dúvida Discord, façam as atividades, eu mesmo avalio e já retorno para vocês e a gente vai dando sequência.